ação! Luz, câmera, ação! Gente, mais uma vez, muito boa noite, sejam bem-vindos. Fico feliz boa noite. com a participação de vocês. Eu espero que todos tenham pego aí sua apostila, aquele rostinho assim, dizendo, professora, estou desejosa para começar logo essa aula, vai! Então, missão dada é missão cumprida. A Ana está tendo um sorriso bacana. A Eulinilda está entrando aí, já está ouvindo a professora, meu amor? Seja muito bem-vinda, viu? Aquele sorrisão, Genilza, vamos começar a nossa aula. A Bruna está aí, assim, já professora, estou a fim de começar aquele sorrisão, a gente começa de aula. Isso. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Agora estou ouvindo todo mundo bonitinho. A professora já vai colocar lá no grupo, ó. Já está lá. Nossa fotinha de alegres iniciando a nossa aula. Então tá, ó. Eu vou iniciar com o compartilhamento de tela. Preciso que vocês falem para mim assim, se vocês estão vendo o mesmo que eu. Estão vendo ali? Tá carregando, professora. Tá carregando. Opa! Sara tá entrando. Aí deu certo. Opa, agora tá dando para ver? Tá. Coisa boa, então, ó. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui aguardando. Não, a professora recebeu todo mundo. Joia, então vamos lá. Eu vou iniciar nossa aula falando o seguinte. A mente é como um paraquedas. Só funciona quando ela está aberta. Quando a professora fala essa frase para você, é o seguinte. Nós temos muita informação, estamos aprendendo e vamos aprender ao decorrer do nosso curso. Só que para você ter uma boa absorção desse conteúdo, tem que estar com a mente atenta, tem que estar focado. Porque vamos falar de uma doença que, infelizmente, ela faz com que esqueça. Você já deu uma olhadinha? Hoje o tema da nossa aula é doença de Alzheimer. Só que antes de nós darmos início à nossa aula, você queria fazer só o meu último teste. Jussara, tá comigo? Boa noite. Boa noite. Ana, dá um... Nossa. Dani, tá me ouvindo? Tá cortando muito Tá cortando? a conversa. Tá É cortando. porque tem alguém mexendo no microfone e faz barulho. Isso. Parece que tem que ter uma música. Então, é o seguinte, a professora até comenta, sempre no início da aula, se você sabe que vai mexer bastante ou que tem alguma televisão ligada, é só desativar o microfone, tá? Aí você precisa falar de mãozinha para a professora. Bruna, agora melhorou? Melhorou. A professora mudou alguns microfones, tá? Se voltar, dá aquela erguidinha de mão ali que a professora novamente conversa para a gente poder, a princípio, eu estou deixando bom. Então, assim, aula passada, antes de nós começarmos a falar da doença que mexe o quê? Com a nossa mente, com a nossa memória. O que a gente viu na aula passada? O que vocês lembram da aula passada? De acordo com essa imagem aqui. Diabetes tipo... Diabetes. Diabetes tipo 2. Insulina. Medidor de diabetes. Isso mesmo. Diabetes tipo 1 toma insulina, diabetes tipo 2 toma medicamento. Só que se o tipo 1 não cuidar direito, passa a tomar remédio, e o tipo 2 que toma remédio passa a tomar insulina. A diabetes, então, só recapitulando, é uma doença que causa o quê? Nós temos um órgão que produz um hormônio chamado insulina. E esse órgão, chamado pâncreas, ele fica abaixo do nosso estômago e ele simplesmente deixa de produzir esse hormônio. E esse hormônio é um medicamento que a pessoa não produz, ele tem que tomar artificialmente. Ou quando ele produz com preguiça, que é o caso do tipo 2, produz em pouca quantidade, tem que tomar um medicamento para poder aumentar essa produção. Mas só o medicamento não resolve. Tem que ser associado à alimentação, à atividade física. A aplicação da insulina tem que tomar cuidado para realizar o rodízio nos lugares adequados. Inclusive, a professora deu uma atividade,
Quem não respondeu, responda. A professora amanhã vai realizar um fechamento das atividades que foram realizadas no mês de maio, tá? Então, mandem para mim quem ainda não fez. Então, agora que a gente falou um pouquinho de tudo que a gente comentou na aula passada, o papel muito importante do cuidador, além de cuidar da parte da alimentação, é incentivar esse cliente na prática da atividade física e ainda a adesão ao tratamento. Lembrando que o cliente tem que tomar esse medicamento sempre na hora da refeição. E esse medicamento não pode ser tomado de estômago vazio, tá? É uma dica muito importante. Joia? Hoje, a previsão da nossa aula, que nós vamos falar hoje, é o Alzheimer. O que é o Alzheimer? O Alzheimer ela é uma doença que causa uma degeneração, ou seja, começa a matar, começa a morrer lentamente dentro do nosso cérebro e começa numa região que é uma região do hipotálamo. Nele, a primeira coisa que é atingido é a memória. É a região da memória. Tem várias fases. Hoje nós vamos falar das 3 fases do Alzheimer. Então, lembrando bem que ele é uma doença degenerativa. Pessoas após os 65 anos, primeiro começa com perda de memória, depois a capacidade de pensar, raciocinar e ainda chega uma certa hora que a pessoa perde a linguagem. Chega uma hora que ela é como se ela sofresse um blackout assim. Ela deixa de reconhecer a família. É a pior parte para aqueles que têm os seus familiares ou para quem que vai cuidar de alguém com essa doença. Alzheimer é um sobrenome de um psiquiatra alemão, é o sobrenome dele. Ele, após acompanhar uma cliente, essa paciente faleceu, e ele foi tentar entender o que estava acontecendo no cérebro da pessoa. Então, ela é conhecida como mal de Alzheimer. Se você estiver anotando aí, ó, é uma doença incurável, infelizmente. Nós estamos falando na apostila na página 40, viu? Quase todas as vítimas dessas doenças são idosos. Então, a primeira coisa a ser atingida, memória, orientação. Depois, a fase da linguagem. Começa a morrer células cerebrais. Você fala, que grave isso. Olha, observe essa imagem que a professora está mostrando para vocês. Aqui, como se fosse um cérebro, como se fosse, não, é um cérebro normal. Aqui é com Alzheimer. Vocês estão vendo que ele é como se ele fosse murchando? Olá, Erika, ó. A professora fez chamada, gente, ó. Fez? Vamos fazer, né? Faltou aí alguém que entrou depois, o pessoal. A Ana eu vi por aí. Eu vi também. Opa, cadê? Eu tinha visto a Bruna. A Bruna entrou depois. A Eulinilda entrou. Eu vi que a Jussara também entrou depois. Tô aqui. Oi. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Opa! A Érica falou, professora, me aceita aí que eu tô entrando. Eu falei, então tá bom, menina. Tô empolgada aqui contando para vocês sobre o Alzheimer. Que é essa doença, então, que afeta o quê? Professora, da onde que aparece aí? Da onde que surge essa doença, então? Olha só. Essa doença, ela é conhecida como demência. O que é demência? Quer dizer assim, ó, a pessoa entrou em demência. Vou falar. Onde você vê esse símbolo aqui, ó, na cor lilás, é a cor do Alzheimer, prevenção do Alzheimer, ó. Assim como a AIDS é vermelha, cada doença, ele tem ali um símbolo que representa ele, tá? Então, a demência é um declínio da capacidade cognitiva, ou seja, a pessoa perde a capacidade de fazer o quê? De ativar suas memórias. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Boa noite, Sandro, seja bem-vindo.
Tá ouvindo bem a professora? Cuidado. Oh, Tô. bacana. Olha lá, ela me chamou, mas Nós estamos falando hoje sobre a doença do Alzheimer. O Alzheimer é uma doença degenerativa que acontece no cérebro. Essa doença ocorre principalmente em idosos após 65 anos. A pessoa perde a memória e o discernimento. Só que o interessante do Alzheimer é o quê? Será que é bom apertar o zoom aqui? Fases do Alzheimer. Quando as primeiras fases começam a aparecer, anos, de repente, a pessoa já está com aquele, já está desenvolvendo aquilo dali. Só que a família acha, Tá gravando a noite mesmo. é porque está envelhecendo, a mãe está envelhecendo, o pai está envelhecendo, é da idade. Hoje, se tem lugar. Pega a mãozinha. Não é da idade. Aí. Um pouquinho que a professora vai desativar alguns microfones, que está reclamando que está fazendo. Se não estiverem me ouvindo, me avisem, tá? Então, assim, o que acontece que é difícil? É o papel de vocês. Vocês, às vezes, você está ali cuidando do idoso. Ô, dona Maria, eu acabei de falar para a senhora que não pode fazer tal coisa. Ela vai olhar para você e falar, hã? Vai falar, nossa, mas a dona Maria, de repente, está ficando tão teimosa. Não é teimosia da dona Maria. O que é? Ela pode ter a doença. E ela não sabe que ela está com a doença. Entenderam isso? Então, você começar a perceber que o seu idoso, na fase inicial, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Opa. Fase inicial. Ele começa com um lapso de memória recente. Você acaba de dar uma informação para ele e ele não guarda a informação. Aí você fala, doutora, eu posso estar correndo também? Uma coisa, eu vou lá e esqueço daquilo que foi falado. Mudança de comportamento. A pessoa começa a falar o quê? Ela começa a falar com dificuldade. Ela fica meio introvertida. Você sabe que aquele idoso sempre fica assim, oi, bom dia, Jéssica, como é que você está? Esse idoso, de repente, ele fica fechado, ele fica introvertido. Ou, não, pode acontecer vice-versa. Ele é muito quieto, de repente, ele começa a falar. Ele sempre vai ter ações ao contrário, entendeu? Ele começa a ter direção. Aí a família fala assim, Denilson, eu vou deixar você tomando conta do meu idoso, você cuida dele direitinho. Aí ele fala assim, Genilza, eu só vou ali na esquina um pouquinho. Nesse meio tempo, ele pode se perder, ele não lembra. E aí você vai chegar perto e falar, dona Maria, eu tô aqui. Ela pode olhar para você e dizer, quem é você? Só que a família não tem paciência. Acha que isso é semência. Semência é o envelhecimento natural. Mas, na verdade, isso não é semência. Isso é Alzheimer. o Alzheimer. Atitudes agressivas. Você percebe que o idoso sempre foi querido, sempre foi amável. De repente, ele começa, eu não quero comer. Eu não quero dormir. Você não vai mandar em mim. Quem está fazendo isso? Será que ele não dormiu direito? Será que é um medicamento? Na verdade, essa atitude agressiva é a hora que começa a estar acontecendo essa degeneração nessa região do cérebro dele. Entendeu? Ele fica com dificuldade em fixar informações novas. Se você falar assim, o médico pediu para o senhor tomar esse remédio, agora não vai tomar só de manhã, vai tomar de manhã e vai tomar à noite. Não espere que só o verbal, se você não anotar, não passar para a família, ele não vai lembrar. Para você, ele vai dizer assim. Você acaba de dizer, ele vai dizer assim. Outro dia, mas eu não deixei falar para o senhor, seu José, que tinha que tomar remédio. Falou? Então, o que vai acontecer? Esse idoso, ele vai estar sempre em dificuldade. Bem complicado. Ele vai ser uma pessoa teimosa. Aí você vai falar, ai, que raiva! Eu tenho que ter paciência de Jó. Por que eu estou irritando tanto assim? É onde você está aí, página 41, para você estar falando. Cuidado.
2 a 4 anos, ou seja, ele já estava com essa doença. A doença vai começar depois de 4 anos. Primeira coisa, o que você me disse para não fazer mesmo? Você acaba de falar, ó, tem que pôr máscara para sair, o senhor não pode sair na rua. Você chega para o seu José esperando lá no portão, lá na esquina. Mas eu não falei para o senhor. Ele não se lembra, não adianta. Ele vai se perder no caminho. Às vezes é 2 quarteirão a padaria de casa, mas ele vai se perder. Então, anotem aí, perca na memória, confusão com o lugar, mudança de humor, ele vai se tornando mais lento. Às vezes você fala, nossa, dona Maria, a senhora tem 60 e poucos anos, a senhora não era para estar assim. Ela vai começar cada vez mais lenta. Você sabe que para a idade que ela está, era para ela ser mais rápida, para andar, para ir ao banheiro, para mexer com comida, tem que tomar cuidado. Se ele estiver ele pode se queimar. Aí ele acabou de se queimar, e se queima de novo. Ele não guardou a informação que acabaram de acontecer. Bom, principalmente para aqueles aproveitadores ou para aquelas pessoas da família, a pessoa quando está com Alzheimer, ela tem dificuldade de... Tem muitas pessoas da família que fazem o quê? O idoso para pagar a conta. Detalhe. Se a pessoa estiver desenvolvendo essa doença, ela começa a ficar com dinheiro na conta. Ela sai com dinheiro, ela não sabe que ela saiu para pagar a conta. Ela perde a iniciativa, ela não quer aprender mais nada. Você fala assim, o senhor vai fazer tal coisa? Então, a pessoa tem o quê? Dificuldade de tomar decisões. Olha só. Isso, fase inicial. Na segunda fase, na fase intermediária, o que acontece? Essa perda de memória se torna pior. Você saiu da casa numa boa, daqui a pouco você precisa voltar. Você fala assim, onde é? Quem é você? Aí você vai falar assim, o senhor não lembra de mim? Eu acho que... Aí o filho está dizendo, por que você não lembra de mim? O que houve? A fase intermediária vai ficando cada vez pior. Você cada vez mais as informações e ela não vai entender. Vai dar estranhamento. Vai chegar na casa dele, ele vai olhar as coisas dele assim, ele não vai reconhecer suas próprias coisas. Ou seja, essa fase já é a fase intermediária. Começa a fazer o quê? Momentos. Hora ele vai estar lúcido, hora ele vai estar confuso. Nessa fase tem que tomar muito cuidado. Às vezes arranca a roupa. Se você descuidar, ele sai na rua. É muito complicado. Agressividade. Se você contrariar um idoso na fase intermediária, ele pode ser agressivo ao ponto de querer te machucar. Ele não gosta de ser contrariado, de forma alguma. Se vocês observarem na rua, você pode ver muitas pessoas que às vezes ela está começando com sinais de Alzheimer. Ela só não admite que isso está acontecendo, tá? E aí começa uma dependência que não agora dependência física. Torna perigoso ele atravessar a rua, não dá para ele dirigir. O vocabulário dele, ele vai falar palavras comuns. O que eu ia falar mesmo? Eu não lembro. Então, se você, para chegar a essa fase, 10 anos. Às vezes, 10 anos a pessoa ela está com aquela doença, ela não sabe que ela está numa situação assim. Ela na fase diária, ela já não consegue reconhecer as famílias, pessoas da família, chora o tempo inteiro, ela se irrita, tudo, porque mexe nessa parte aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, o nosso cérebro, inicialmente é aqui, ó, memória. Quando vai se degenerando essa parte, vai chegando aqui, é a fase da linguagem, mexe com a linguagem, mexe com a emoção, então chora muito, não reconhece mais ninguém
e daqui a pouco chega na fase da inteligência. E aí começa a fazer assim, ele não percebe, aqui na fase intermediária. Aqui ele pode ter alucinação. Ele achar que você é um monstro e pode pegar uma faca e tentar te machucar. Você vai falar, é tão grave assim. Pode. Em alguns casos, você tem que ficar ali, ele tem delírio, ele tem visão, tem que orientar a família, quer dizer, ele pode falar assim, olha, essa Jéssica e essa moça que vocês mandaram para mim, ela me machucou. E ele mesmo se machucar. Cuidado com isso, tá? Verdade. E nessa segunda fase, não dá para deixar sem supervisão. Então, se vocês tiverem mãe, pai, vovó, se for diagnosticado com Alzheimer, ele precisa fazer um tratamento. Esse tratamento não tem cura, tá? Aliás, desculpa, não tem cura o Alzheimer, ele tem tratamento. Não pode deixar sem supervisão. Ele treme, ele tem impulsividade, ele não liga mais para a aparência dele. E aí vai para a parte grave. Quando a perspectiva que o médico dá é de 9 anos. 9 anos com Alzheimer, o cérebro vai se degenerando ao ponto de chegar à morte. Então, ele perde peso. Ele se olha no espelho e não se reconhece. Não. Você imagina? Um dia você olhar no espelho e não saber quem você está vendo? Então, assim, para os filhos, para a família, vai precisar muito do apoio de vocês. Eles não conseguem ter incontinência no esfíncter, ou seja, faz xixi, cocô, aonde ele estiver. Não tem mais esse controle, porque o comando do xixi, da urina e das fezes vem do cérebro. Ele não tem mais esse comando. Então, assim, ó, observe essa imagem. Fase inicial é pouco, a fase intermediária, a fase grave da doença é onde entra o papel do cuidador. Não dá para deixar isso. Mesmo para ir ao banheiro, o fato de você tem que fazer o quê? Você tem que ficar esperta, porque essa cliente pode fazer o quê? Esse cliente pode, ele tem pouca força, ele não tem uma linha de raciocínio, mas ele pode se machucar. Ele pode sair porta fora, daqui a pouco você volta e fala, cadê? É igual você deixar uma criança de 2, 3 anos de idade sozinha. Ele pode sair e se perder, tá? Então, hipocampo é a região primeira que é afetada. A hora que as células cerebrais começam a ser danificadas aos poucos, daqui a pouco elas se destroem. Olha a diferença do cérebro normal para quem tem Alzheimer. Ele diminui, ele atrofia. Então, quais são os sinais de alerta? Quando você deve procurar um médico? Se o seu familiar começar com perca de memória, confusão, desorientação, dificuldade em realizar atividades que antes ele fazia, só que isso às vezes começa do nada. Dificuldade em compreender aquilo que você está falando. Você coloca ele para assinar o nome dele, ele já não consegue. Ele começa a ter dificuldade na fala, ele já não consegue tomar decisão, não conhece familiar, você mostra a foto de um neto, não sabe quem que é, você pergunta que dia que ele nasceu, ele não sabe dizer. O Alzheimer está associado muito ao uso de cigarro e drogas. Ele altera a personalidade do senso crítico, não consegue comer, perde movimento de fala, dificuldade de dirigir, não pode sair. E, principalmente, caso seja identificado esses sinais, o paciente tem que ter acompanhamento. Tá? Dica, já que nós vamos falar de tratamento do Alzheimer, tá fazendo barulho, me ajudem, gente. Alguém está com o microfone ligado. E tem um barulho esquisito. Ah, tá esquisito, me ajuda. Ainda melhorou, gente? A professora está desligando o microfone de todo mundo. Então, dicas. Qual que é uma dica, Jéssica, importante? Qual que é o seu papel como cuidador? Auxiliar ele na alimentação, porque vai chegar uma hora que ele não vai conseguir segurar a colher para comer. Você vai poder, professora, eu quero saber, eu quero acompanhar. Qual que é o meu papel?
Página 42. Na higiene do paciente. Auxilia ele para comer. Eu vou ter que dar comida na boca? Sim. Se tiver na fase grave, tem que dar comida na boca. Tem que auxiliar na higiene, na aparência. Faça elogios a ela. Nossa, dona Maria, a senhora está bonita. Vamos colocar uma roupa bem bonita para que a sua filha chegar. Às vezes ela não vai reconhecer a filha. Mas vamos colocar uma roupa bonita para me tirar uma fotinha da senhora, para a senhora se ver. Na hora que você mostra a foto, ela não vê que aquela pessoa da foto é ela. Mas mesmo assim, estimule, tá bom? Estimule a parte cerebral desse cliente. A alimentação é muito importante. Se ela gostar de dança, acompanhe a dona Maria na dança. Põe a música para ela poder ouvir. Põe a dança para ela ver. Põe o YouTube, se puder, para ela poder ver idosos dançando. Para ver se consegue estimular. É mexer com a cabeça dela. Por mais que a doença está degenerando, mexa. Põe uma dieta, tenta pôr na alimentação dela azeite de oliva. Tempera a salada com azeite de oliva puro. Não é pôr para poder fritar ovo, não é para pôr para esquentar. É nos vegetais. Coloca azeite de oliva. Peixe, se puder pôr peixe, sardinha. Não tem como comprar peixe. Compre sardinha enlatada. Castanha. A castanha, ela ajuda a parte neural, tá? Frutas vermelhas. Se for um idoso que gostar de videogame, põe um jogo de videogame para ver se ele consegue, se ele se motive ele, entendeu? Então, motive ele a fazer conta. Vamos fazer uma continha? Tem jogos. Quando nós voltarmos para as aulas presenciais, a professora vai ensinar vocês a fazer jogos que você pode usar para o idoso, para você utilizar justamente nesse momento de dificuldade. Ler hoje só na internet, vê se você consegue revista. Revista de assuntos que ele gosta de jogo, ele gosta de carro. Traz de casa, pede para alguém, pede para a família. Vamos conseguir revista para ele poder estar olhando, para ele poder estar conseguindo. E ainda, o que é bom entender? O risco de quem mexe o corpo, de quem faz atividade física, cai pela metade. A atividade física ela é muito importante na nossa vida. Não dá vontade, mas ela é importante. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Ok? Ainda, dê carinho para esse seu cliente, ó. Às vezes, você não vai ficar beijando, mas estimule. Às vezes é um casal. E o mais difícil é quando o casal, um tem a doença e o outro não. Estimule ali aquilo que ele gosta de fazer. Dê o medicamento na mão dele, mas vê se ele toma, porque ele pode jogar fora. Tá? Então, auxiliando no medicamento, o papel do cuidador é muito importante. Jéssica, hoje nós estamos falando um pouco do Alzheimer. A pergunta que não quer calar. Quem é que pode ter Alzheimer? Você saberia me dizer? Qualquer pessoa, né, após os 65 anos, está sujeita a ter. Qualquer pessoa. Agora, quais são as pessoas que mais estão suscetíveis? Aquelas pessoas que já têm casa na família. Sim. Drogas, a falta da prática de atividade física e ainda tem vários outros fatores que estão sendo estudados. Então, o que a gente pode fazer para prevenir? Atividade física, colocar na nossa alimentação peixe, o azeite de oliva, a castanha e ainda exercitar o nosso cérebro. Sempre que você puder, exercite. Como? Vou dar uma dica aí que vocês vão fazer quando terminar a aula. E eu vou pedir para vocês aí, bem legal. Você hoje vai assinar o seu nome completo com a sua mão esquerda. Você vai assinar para estimular o seu cérebro, o seu nome completo com a mão esquerda e vai tirar a fotinha e postar no grupo. Para você ver a dificuldade que o nosso cérebro tem quando nós acostumamos a fazer algo. Amanhã, o que você vai fazer? Se você é acostumado a comer com a mão direita, você vai comer com a mão esquerda. Você vai falar, professora, você está brincando que você está pedindo isso. Vamos exercitar o nosso cérebro. Vamos lembrar
Nós vamos fazer uma atividade, na próxima aula você vai fazer aí, vai trazer o quê? Você vai lembrar de pelo menos o nome de 5 pessoas que estudaram com você na primeira série. Jesus! Você viu? Isso é estímulo cerebral. Então, isso você vai poder fazer ali, conversar com o seu idoso. Ô, seu José, vamos lembrar quantos estados tem no nosso país? É para mexer, é para trabalhar mesmo. A água, ela é muito importante para nós. Bebe água. Você vai falar assim, professora, é sério que você está falando? São pequenas atitudes que fazem toda a diferença. Só que eu quero que dessa aula você saia assim, bem afinado, que o papel do cuidador é ajudar na higiene do paciente, orientar na administração de medicamentos, auxiliar ele na sua alimentação, auxiliar ele com muita na aparência pessoal, principalmente, tá? Passar segurança para ele. Ele pode, às vezes, esquecer da família dele, pode não esquecer de você. E é muito difícil, oferece afeto a esse cliente e cuidados com o lar em geral. Então, esse é o papel de vocês para entender sobre o Alzheimer. Até agora, ficou bem clara essa aula? Foi bacana? Sim, O Alzheimer acontece, é escolha da pessoa? infelizmente, não. Infelizmente não. A professora vai colocar dicas lá no grupo, o que a gente pode fazer que auxilie para que a gente no futuro não tenhamos esse tipo de problema, ok? Então, hoje nós falamos de Alzheimer, mexe na nossa parte da nossa memória, ele vai se degenerando, infelizmente, leva à morte, não é uma coisa bacana. Mas, existem pessoas que têm problemas correlacionados que são transtornos, transtorno bipolar e depressão. Elas são muito confundidas. Depressão, transtorno bipolar e Alzheimer. Você vê o seu cliente quieto, você acha que ele está depressivo. Você fala, professora, como é que eu vou saber? Acompanhar esse cliente. Converse com a família. Às vezes tem que levar ele para passar por uma avaliação, tem que colher exame de sangue, tem que fazer exames com o neurologista, tem que ter acompanhamento com o psiquiatra, entendeu? Só que na próxima aula nós vamos falar, então, sobre esse transtorno. O que é o transtorno bipolar? O que é estar em depressão? É alguma coisa que é o meu controle? É algo físico? É algo químico? É alguma coisa que eu posso comer que pode ajudar? Não está correlacionado à alimentação? Então, não perca a próxima aula. Para encerrar, eu vou deixar uma mensagem para vocês que diz assim, maturidade. A maturidade não é quando você começa a falar grande, é quando você começa a entender as pequenas coisas da vida, as coisas que realmente importam. Repitam comigo uma coisa que eu vou dizer agora. O importante, falem comigo, o importante é o que importa. É o que importa. Parece tão bobo isso, mas reflita nisso que eu estou falando para vocês. Tem pessoas que ganhar dinheiro para elas é mais importante. Outros é estar com a família. Outros é a profissão. O importante para cada um de vocês é o que importa. Para mim, o importante é que vocês saiam dessa aula satisfeitos, entendendo que o Alzheimer é uma doença degenerativa, ele tem fases, tem a fase inicial, a fase intermediária e a fase grave, e que o cliente precisa do apoio de vocês em todas as esferas. É como se ele fosse uma criança, você não pode deixar alguém que tem Alzheimer sozinho. Se você deixar ele sentado e levantar, ele pode se perder, ele não sabe nem o nome dele, ok? Então, estamos quase encerrando a nossa aula. A professora vai colocar lá no grupo uma atividade, aonde ali eu vou perguntar qual que é o papel de vocês para auxiliar esse cliente que tem problema de Alzheimer, ok? Gostaria de saber, dentro desse assunto, algum de vocês tem alguma dúvida? Gostaria de realizar alguma pergunta? Sim ou não? Tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Denilza, Enilda, Jéssica, Rosane,
Se você Certo, professor. quiser... Opa, pode perguntar, Jéssica. Não, falei tudo certo, entendi tudo. Então, ok. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Aguardo vocês quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Não esqueçam aí a atividade que eu vou esperar vocês fazerem e mandar lá no grupo. Escreva seu nome completo com a mão esquerda. Vamos ver o resultado. Mas não vale ficar escrevendo toda hora, não. É o primeiro que sair, você bate a fotinha e põe lá, ok? Então, Tá bom. então missão dada tem que ser missão cumprida. Eu vou estar amanhã fazendo o fechamento da atividade de vocês. Então, quem não fez, procure fazer e envie. Muito obrigada. Seja abençoado. Tchau, professor. Guarde no seu coração só aquilo que é bom. Mais uma Tchau, boa noite. boa semana.